Suave na nave, chique na bigorna, sejam bem-vindos a mais um episódio aqui do Varíola Virulenta. Como você está, Chay? Fala, miojo, meu querido, eu vou muito bem. E hoje, tema que é um tanto espinhoso, né? Mas como nesse podcast a gente é igual camelo, a gente pega o tema espinhoso, mastiga e estamos aqui para regurgitar ele para você que está nos ouvindo. Exatamente. E antes de entrarmos nesse episódio espinhoso, cabeludo, vamos lembrar de vocês aí para vocês darem uma olhada nas nossas redes sociais, tanto no Instagram quanto o nosso TikTok. Para você que escuta a gente no Deezer, no Spotify, na Apple, todos os lugares aí, pode colocar seus comentários lá, que nós iremos ler seus comentários e trazer isso sempre no próximo episódio. Então, se você tem uma dúvida ou você quis adicionar alguma informação no episódio, você pode escrever lá, que nós iremos ler esses comentários e discutir no começo de cada episódio, pra gente poder aumentar essa interatividade com vocês, beleza? A outra coisa super importante que eu tenho que falar é o nosso Apoia-se. O Apoia-se é uma forma de manter esse podcast no ar, pra gente poder produzir esse conteúdo pra vocês, através da pós-produção, da pré-produção, edição, arte, né, os estudos que a gente tem que fazer. Então, o Apoia-se é uma maneira de financiar esse projeto, para que esse projeto fique de pé. Então, se você quiser conhecer, vai lá, o link tá aqui na descrição do nosso Apoia-se, que é o apoia-se/Varíola Virulenta. Pode entrar lá e vocês vão ver as nossas metas e também o que vai acontecer se a gente conseguir atingir essas metas, beleza? Então, quer ajudar? Quer contribuir com esse conteúdo? O Apoia-se é um bom lugar para começar, beleza? Vamos iniciar o nosso episódio. Episódio de hoje: colonização moderna. É isso aí, né, miojo? E hoje a gente tá aqui para falar de um tema que tem marcado presença aí cotidianamente nos noticiários. Nos noticiários que importam em falar sobre esse assunto, mas também tá presente em tudo que é jornal aí, sempre com um lado, né? Com um lado bem parcial. E a gente também tem lado, a gente também é parcial, só que a gente vai trazer aqui um resgate histórico do que está acontecendo na Palestina. A gente vai falar hoje sobre Israel e Palestina, o que acontece naquela região ali do Oriente Médio, de onde surgiu esse conflito, que não é bem um conflito, né? A gente sabe hoje que tratar isso como um conflito gera uma certa equivalência de forças que não existe. É muito comum na mídia, na grande mídia, né? Os grandes veículos de comunicação do Ocidente, do Brasil e de vários países do mundo trazer a visão de Israel, do que acontece lá. E a gente tem uma visão aqui de que isso é muita desinformação. Tem muita mentira rolando. E pra gente, e assim como muitas pessoas, sobretudo os palestinos, que sofrem diretamente com essa violência desmedida do Estado colonial de Israel, isso não começou no dia 7 de outubro de 2023, não é mesmo, miojo? Isso aí já é de longa data, esse conflito. É uma disputa de longa data, né? A gente pode dizer isso. Vai de tempos primórdios, né? E aí a gente pode começar sobre esse contexto. Eu não vou me aprofundar biblicamente nessa história do povo judeu, mas basicamente, né, com um resumo muito rápido pra gente entender o porquê desse combate e dessa conquista de territórios ali, declarando que a terra é minha, a terra é sua. A gente precisa entender um pouco a mitologia judaica. Então, eu vou me referir aqui como mitologia, deixar isso muito claro, porque tudo pra mim que tá em contextos que vocês podem chamar religiosos, pra mim é a mesma coisa que Zeus. É um dogma, né? Mais ou menos, né? Porque o dogma é mais ou menos a ideia de algo que tem que ser feito, né? E ele não pode ser alterado. Então, por exemplo, o dogma, os cristãos é sobre o aborto. Isso é um dogma. Eles são contra o aborto por algum fundamentalismo. Aqui, pra mim, é mais ler esses textos, observar esses textos bíblicos da mesma forma que eu leio um texto sobre a mitologia grega. Eles eram divindades, sabe? Então, eu vou tratar imparcialmente. Então, dentro dessa mitologia judaica, eles acreditam que eles são descendentes de Abraão, que houve uma aliança judia que Deus tinha feito, né? Deus e Yahvé, né? No caso, tinha feito para eles, e eles falaram sobre uma terra prometida. A grande questão é que
os judeus, naquela região ali, né, que vai desde onde hoje você enxerga Palestina e Israel, até um pouco mais acima, né, Jordânia e tal, tudo isso fazia parte dessa terra prometida. Então, isso que tá na cabeça deles por muito tempo. Dentro desse processo de eles fazerem a migração de 40 anos no deserto e tralalá, eles passaram por muito tempo, muitos acontecimentos, né? O povo judeu passou. Então eles já foram conquistados, já foram escravizados, já foram expulsos da terra, já foram conquistados novamente. E isso tudo tá envolvido naquele território. Mas tudo em volta ali era um espaço de disputa por vários impérios que se passaram durante a existência da humanidade. Então, o último império que tomava conta daquilo ali era o Império Otomano, que aí a gente já vai estar trazendo pra cá já, perto da gente. Não sei se você quer falar um pouco mais do passado, mas eu só queria citar esse contexto histórico. Eu acho que a gente entrando no Império Otomano, claro que a gente não vai trazer aqui a história sobre o Império Otomano, porque primeiro que é um período muito longo, né, da história, e segundo porque tem muita coisa relacionada ao Império Otomano que a gente pode discutir, como o primeiro genocídio do século XX, que foi o genocídio armênio. Não é nosso objetivo aqui hoje falar sobre isso. Exato. Mas dentro do Império Otomano, dentro desse período, né, dessa situação que os judeus passaram, a gente tem o surgimento, no século XIX, do movimento sionista, né? Ele começa aí, existiu o Império Otomano, que é o quê? A gente tem um cara chamado Theodor Herzl. Ele publicou um livro chamado O Estado Judeu, onde ele defendia a criação de um Estado judeu como uma solução para o antissemitismo na Europa. Ainda no século XIX também a gente teve o primeiro congresso sionista que rolou na Suíça, já estabelecendo ali metas de criar um Estado judeu na Palestina e estava sob o domínio do Império Otomano no período. Exatamente. Então esse é o início dessa ideia zionista. O que são os zionistas, né? Através do Theodor, que ele não foi o primeiro, tá? Judeu histórico a falar sobre essa unificação, essa ideia sionista. Ele não é o primeiro. Já teve gente no século XIX, no começo do século XIX que já tava falando sobre isso. Porém, entretanto, contudo, ele foi a figura que realmente deslumbrou essa ideia. Vamos deixar claro aqui que o Theodor, ele nem praticava o judaísmo. Ele não era praticante do judaísmo. E por que isso é importante? É importante a gente falar sobre isso para a gente distinguir duas coisas muito importantes aqui. Zionistas, eles podem ser descendentes judeus, porém, eles não são necessariamente judaicos. Eles não necessariamente acreditam na religião judia. E isso tem que ter, a gente tem que começar a estabelecer esse ponto de comparação aqui logo no começo, para vocês não confundirem as coisas. Dentro disso, né, a gente já faz uma conexão com o nosso terceiro episódio sobre feriados religiosos, onde a gente falou bastante sobre o uso da religião enquanto uma ferramenta de controle da sociedade. E acho que entra bem nisso, né? Que vai servir muito para esse episódio. Exato. Não eram figuras que praticavam a religião, mas que usam dela com outros intuitos, com outros objetivos, que não é o difundir a fé, mas sim de dominar uma região, uma classe, uma população, enfim. Então, assim, o zionismo, ele começa a se fortificar muito através pela perseguição russa, né, dos aristocratas russos que estavam perseguindo os judeus pós a decapitação, né, dos czares. Então, essa galera começa a ser expulsa da Rússia, né, e os judeus começam a ser perseguidos, né? A gente já pode falar sobre antissemitismo que rolava na Europa como um todo, né? Não era só os russos. A Europa sempre teve um problema com os judeus, porque eles eram uma unidade de pessoas que não tinham território nacional e, tipo, todo mundo achava meio estranho. E principalmente também pelo seu desenvolvimento financeiro em todos os lugares. Os judeus, por organização cultural entre os membros, a forma entre que os grupos da sociedade funcionam, eles realmente fortificam a economia própria dele. Então, judeus sempre foram vistos historicamente em determinados lugares, principalmente por causa da herança, né, abraâmica daqueles povos, vamos dizer assim, porque eles eram povos que não tinham terra fixa, né? Eles eram nômades. Mas eles eram nômades o quê? Mercadores. Sempre foram. E essa tradição ainda até hoje ela é exercida dessa forma. Então, a Europa sempre teve um problema com os judeus nesse ponto de vista de antissemitismo. Então, quando o Theodor Herzl ele começa a idealizar isso, é baseado nesses conflitos, especialmente nesse conflito dos russos expulsando e perseguindo os judeus dentro da Rússia. Então, ele começa a juntar esse contexto político de povo, essa ideia
política de povo. E ele começa a propor a criação de um Estado judeu para tentar resolver esse problema, essa questão judaica na Europa. Esse é meio que o motivo do porquê, né? Seria a raiz do porquê que o zionismo começa a aparecer. Mas durante o tempo, esse movimento ele se fragmentou de várias formas, porque teve o zionismo socialista, teve zionismo revisionista. Não, essa é uma parte muito interessante. O que é o zionismo, né? Ele é uma ideologia, assim como toda ideologia, ele tem vertentes, ele tem correntes de pensamento dentro dele, elas não convergem para as mesmas ideias, né? É uma ideologia dentro dela, assim como qualquer outra. Assim como, fazendo um paralelo, como o marxismo, a gente tem o marxismo-leninismo, o maoísmo, tem várias vertentes, e dentro do sionismo também rola isso, né? Com outras ideologias também. No sionismo, a gente tem o Theodor Herzl, que defendia o Estado judeu. Tem também uma galera liderada por um cara chamado Ahad Ram, que propunha uma revitalização cultural judaica antes mesmo da criação do Estado. A gente tem um sionismo trabalhista, que era liderado pelo David Ben-Gurion, que é um cara muito importante, que a gente talvez vá falar dele mais na frente, que combinava essa ideia de nacionalismo com socialismo. A gente tem também outros, a gente tem, assim, tem várias correntes, e tem uma delas que eu queria trazer aqui, que é o Carranismo. O Carranismo é uma ideologia extremista, foi desenvolvida por um cara chamado Mein Kahane. Ele pregava a expulsão dos palestinos e a criação de um Estado exclusivamente judeu. Esse cara, ele foi exilado, ele foi banido de Israel. Teve uma época que, assim como acontece na Alemanha, né, de ter um cordão sanitário contra a extrema-direita, em Israel, em algum momento, também teve um cordão sanitário contra os carranistas. Eles eram extremistas, eles iam pro ponto do terrorismo mesmo. E esse cara, o Kahane, ele nasceu em Brooklyn, ele nasceu no Brooklyn, nos Estados Unidos, de uma família de judeu ortodoxo, mas ele é a figura que encabeça o lado mais pernicioso do zionismo. Por exemplo, a gente tem... É o que a gente tem hoje, né? De certa forma, sim e não. Porque a gente tem hoje, por exemplo, o primeiro-ministro de Israel é o Benjamin Netanyahu. Dentro do sionismo, o Netanyahu ele é visto como um moderado. E tem alguns ministros, como o Smotrich, como o Ben-Gvir, que são considerados carranistas. Eles são os extremistas, que são a ala que prega o extermínio abertamente. Não que o Netanyahu não execute o extermínio, né? Dentro da política de Israel, ele não é visto como um extremista, o Netanyahu. Ele é visto como um moderado, o que é muito louco na minha concepção, porque pra mim todos eles são extremistas. Aí qual o nível, né? Essa que é a grande pergunta. Qual o nível, né? Exato. Qual o nível? Então, assim, pra gente... Só voltando um pouco, pra gente entender como que isso se argumenta e se consolida, né, dentro da situação atual. O que acontece, né? A gente tem a Primeira Guerra Mundial, que acontece ali em 1914. Ao término da guerra, nós temos os aliados que perderam. Dentre eles, o Império Otomano. E aí, esse Império Otomano, ele é fragmentado em vários pedaços, com os ganhadores, né, tendo zonas de influência. E aquela zona ali, aonde naquele momento, desde o Império Otomano, já era conhecido como Terra Palestina, ele fica sobre o domínio britânico. Então, esse domínio britânico, que vai de 1920 mais ou menos até 1948, que é quando é a criação do Estado de Israel, aí nesse processo de domínio britânico, o zionismo ele começa a se fortificar. E eles começam a fazer um fundo monetário para poder incentivar populações judias que estavam espalhadas pela Europa, principalmente, e nos Estados Unidos, para eles comprarem terras ao norte do território palestino. Então isso já começa a acontecer antes mesmo da queda do Império Otomano. Então eles começam a comprar aglomerados de terra, né? Aí uma família se muda, faz plantação, se estabelece. Aí quando vai comprar outra terra, essa terra é perto da família da primeira. E aí a terceira família vai estar perto desses dois. E aí você vai criando comunidades judaicas pela compra de propriedades no território palestino. Isso, depois de um determinado momento, já começa a ser visto como um problema para a Palestina. Porque ficou claro e evidente que existia um interesse de compra dessas terras
para a tomada nacional, né, daquele território, por causa daquela mitologia judaica, de que aquilo ali é a terra prometida, né, essa terra de Israel e Judá ali, que era a terra prometida deles. E essas tensões começam a se intensificar. Sobre o domínio britânico, isso já se avança demais. Você tem um avanço muito grande dessas terras que são compradas. E aí a gente tem a Segunda Guerra Mundial, que você tem o grande massacre antissemita que acontece na Europa, encabeçado pelo Adolf Hitler, e ao final da Segunda Guerra Mundial, os zionistas, que por acaso também fizeram acordos com Hitler, tá? Para eles saírem fora, porque vocês têm que lembrar que os zionistas, eles olhavam para o judeu como um povo inferior, tá? Os zionistas. O que tem que ficar claro é que o zionismo, ele é uma ideologia colonial e racista, extrema-direita. Não só eles eram aliados dos nazistas, como eles eram poupados também, né, em muitos casos. Porque eles financiaram algumas ações nazistas para eles poderem sair da Europa. Teve várias coisas assim que aconteceu dentro do zionismo. Novamente, exatamente o que o Chay falou. O zionismo, ele é um movimento político de extrema direita. Tanto que muita gente fala, e entre elas eu vou citar o jornalista brasileiro Breno Altman, que o sionismo, ele é nada mais do que o primo mais velho do nazismo. É uma ideologia que surge antes do nazismo, né? E já pregava essa ideia de colonização, de tomar as terras, de criar um Estado judeu. Claro, usando aí da religião para justificar, né? Por que essa terra, eles têm que tomar essa terra? Porque foi prometida. Então, mesmo quem não é de extrema direita, acaba sendo cooptado. Porque vai entender que não, o judeu merece ter a sua terra, merece ter o seu Estado-nação. E aí você cria um cenário onde esse tipo de ideologia se difunde muito facilmente, vista como moderada, como uma ideologia que protege os judeus, entendeu? Então, a gente precisa caracterizar o que seria esse extremismo zionista, né? O que seria esse fascismo zionista que está acontecendo, né? Então, eles têm o quê? Uma visão que é muito clara sobre essa exclusividade da terra prometida de Israel, que é essa ideia bíblica, né, que eles até chamam de a terra de Israel completa, né, que seria esse território deles, que por acaso também não é só a Palestina, tá? A Jordânia, tem toda essa região também, eles enxergam como isso. Então, eles têm como característico o quê? O expansionismo territorial, através de colonizações, literalmente, dos espaços. Então, eles enviam militares, né, para poder invadir o espaço e eles começam a fazer assentamentos lá. Então, você tem a militância violenta, que são feitos por grupos zionistas. Então, essa ideia de descaracterizar o povo árabe como não humanos, é você gerar a ideia de violência, porque eles não merecem estar ali. Você cria essa ideia de que eles são assassinos, de que eles são pessoas que não merecem a sua empatia, até mesmo essa ideia de que eles não são humanos, né? Quem que fez isso, né, Miojo? Quem que criou essa desumanização de um povo pra justificar o seu extermínio, não é mesmo? Quem na história fez isso? Muitos países fizeram, mas os próprios judeus foram vítimas dessa ideologia, do nazismo. Diretamente dessa ideologia. Então, eles também promovem, né, essa visão exclusiva desse nacionalismo judaico como algo altamente identitário, sabe? Eles criam essa ideologia, e essa ideologia ela se manifesta pelas políticas de segregação, pela negação de direitos civis, políticos, para pessoas que não são judeus no território. E aí vem a parte que é a parte mais interessante, que é da religiosidade e messianismo. Então, eles vendem essa ideia religiosa sobre a criação, sobre a Terra Prometida, para poder convencer judeus espalhados pelo mundo sobre esse direito que eles têm sobre aquele território. Mas... é o chamado direito ao retorno. Exato, direito ao retorno. Mas a gente sabe exatamente que referências são essas? Por quê? Porque os judeus que são ortodoxos, eles não acreditam nessa ideia. Os judeus ortodoxos que estão espalhados pelo mundo, eles não, inclusive os judeus que vivem lá em Israel, eles não apoiam essa ideologia. A gente tem que deixar isso bem claro. Os judeus ortodoxos, os judeus que são fiéis à religião, ao legado de Abraão, eles não compactuam com o zionismo. Uma das armas que o zionismo usa é o antissemitismo, como vitimização do povo judeu, mas não porque isso é sincero. Eles usam isso como uma ferramenta de guerra naquele território, né? Porque os ortodoxos, eles
entendem sobre o antissemitismo, que sofreram, sempre sofreram e ainda sofrem hoje, mas eles não compactuam com essa ideologia política fascista, que não é religiosa, sobre o zionismo e da terra que está lá. Eles fazem o uso, né, da religião. Uma coisa que eu queria complementar que você falou, Miojo, sobre o lance dessa Israel histórica. A Israel histórica eles chamam de Grande Israel. Em 2020, o Netanyahu ele fez um discurso na ONU onde ele mostrou um mapa do que seria a Grande Israel, essa terra prometida aos judeus. Ela realmente, ela pega o Líbano, ela pega parte da Síria, do Irã, ela pega parte da Arábia Saudita, da Jordânia, parte do Egito. E dentro dessa ideologia de expansão, é isso que eles colocam em prática. Essa terra foi prometida para nós, então nós vamos dominá-la. E é um pedaço de terra gigantesco. E essa declaração dele na ONU é claramente o seu interesse expansionista militar. Isso pega o Sudão, o Egito, Arábia Saudita. E aí eu lembro que ele colocava, né, um quadro lá, né? Ele falava de The Curse and the Blessing, né? O amaldiçoado e o abençoado. Que aí ele coloca a Síria, o Iraque e o Irã como amaldiçoados e os abençoados, o Egito, o Sudão e a Arábia Saudita, por interesses claramente econômicos. Porque ele sabe que se ele arranjar confusão com a Arábia Saudita, ele tá fudido. É fudido pra caralho, assim. A Arábia Saudita tem arma nuclear, mas Israel também tem, né? Eles têm ali algumas centenas de ogivas nucleares também, os mísseis Jericó. Vale lembrar que eles ocupam a Palestina, né? São ocupações coloniais. Até hoje eles são chamados de colonos, o que é surreal a gente ver isso sendo debatido na mídia e sendo relativizado. E não só na Palestina, eles também estão ocupando hoje parte do Líbano e eles ocupam as colinas de Golã, na Síria, que é uma região militarmente estratégica, porque ela é regiões altas, né, de colinas. Elas são normalmente objetivos militares. A gente vê isso, se a gente estudar qualquer guerra aí pelo mundo, regiões geograficamente mais altas, elas são objetivos militares. Então até hoje eles ocupam as colinas de Golã e é isso, é um movimento de militarização, de ocupar a terra, colonizar. E aí eles usam desse discurso do direito ao retorno para pegar gente dos Estados Unidos, da Polônia, da Suíça, do Canadá, que são judeus e têm direito a comprar terras, né? Independente de quem seja o dono, se tem ou não palestino morando nessa terra. Eles vão lá e expulsam essas pessoas que estão lá, eles expulsam para fazer os assentamentos. São assentamentos ilegais. A ONU já, assim, o que mais tem criminalização das ações de Israel, né? Esse movimento de fazer assentamentos, de expulsar as pessoas, são criminalizados, são condenados, né? Não gera nada, sempre não dá em nada, mas é proibido fazer isso pelo direito internacional. E em 47, a gente esqueceu de falar disso, né, Miojo? E em 47, quando a ONU cria o Estado de Israel, ali em 48, 49, acontece a Nakba, que é para os palestinos, Nakba quer dizer catástrofe, que foi nesse momento em que é instituído o Estado de Israel, acontece também a expulsão forçada de mais de 700 mil palestinos. É muito interessante isso. A gente pega o mapa da Palestina, assim, histórica, e a gente tem até filmes. A gente pegar os filmes ali da década de 70, 80, 90, como, por exemplo, Indiana Jones, a gente vai ver num mapa que aparece em um determinado momento, aquela região ali, o que é hoje no Google escrito como Israel, no filme do Indiana Jones na década de 80 tá lá, Palestina. A Nakba, ela acontece já nesse movimento de colonização, né? De tomar as terras, de expulsar os palestinos. Dentro desse contexto de demonizar, de tratar os muçulmanos como uma subespécie, é o mesmo movimento que Hitler fez na Alemanha para criminalizar os judeus. É exatamente as mesmas práticas. E essas pessoas, elas começam a se concentrar em áreas que não eram, até então, de controle de Israel, que são o quê? A faixa de Gaza e a Cisjordânia. A gente tinha o Império Britânico, né, que cuidava da região com o fim do Império Otomano. E a instauração do Estado de Israel e esse movimento de colonização, ele não é recebido de forma pacífica. Os palestinos, eles também reagem. Eles têm o direito a reagir. O direito internacional garante o direito de defesa.
Então, desde então já começa a acontecer conflitos. O primeiro dele é em 48 e 49, que é a Guerra Árabe-Israelense. E Israel ganha essa guerra, porque Israel já nasce como uma potência com apoio dos países do Ocidente, Estados Unidos, Inglaterra, e passa a expandir o seu território para além daquilo que a ONU tinha determinado. A princípio, a gente pega os mapas ali de 48 de Israel, eram pequenos pontos, não era tão grande. Só que essa expansão começa a vir porque existem conflitos na região e eles começam a dominar muito mais do que aquilo que havia sido acordado, né? Porque nunca foi sobre garantir uma terra para os judeus viverem de forma pacífica com os palestinos. Isso já acontecia antes da instauração do Estado de Israel. Os palestinos, eles já viviam numa comunidade de forma pacífica com judeus, com outras religiões na região, e não tinha esse lance de colonização. Claro, se a gente for entrar no detalhe, qual sociedade não tem briga, não tem treta ali? Mas não era esse o caso, entendeu? Então, tinha uma certa pacificação na região. Quando Israel entra, ela começa a dominar e começa a surgir muitos conflitos. Mas isso não acontece do nada. A gente tem que colocar num ponto muito relevante aqui, igual já foi citado, eles têm ogivas nucleares. Mas como assim você tem ogiva nuclear? Mas como assim você tem uma militarização tão forte em Israel? Eu vou citar aqui um contexto de um livro chamado Lobbying for Zionists on Both Sides of the Atlantic, né? Que seria basicamente o lobby zionista dos dois lados do Atlântico. Esse livro, que foi escrito por Ilan Pappé, que ele é um marxista, judeu marxista, né, que escreve sobre o estudo dele todo é sobre os palestinos. Se vocês tiverem curiosidade de conhecer sobre esse conflito, esse cara aqui, ele é fenomenal. Esse livro que eu tô citando, ele é de 2024, mas ele tem um livro mais conhecido que é The Ethnic Cleansing of Palestinians, né, que é a limpeza étnica dos palestinos, que é um livro que ele escreveu também falando sobre esse conflito lá. Mas esse livro aqui, sobre o lobby, é super importante porque eu quero citar alguns pontos que justificam esse expansionismo. Porque para você fazer esse expansionismo, para você estar em conflito, você estar em guerra, você precisa de dinheiro. E muito dinheiro. Não é algo barato. Fazer guerra não é barato, gente. Não é. Por isso que todo mundo não tá em guerra, né? Porque é caro fazer. Porém, já na Guerra Fria, pós-Segunda Guerra Mundial, eles já começam a fazer essas alianças, especialmente com os Estados Unidos, né? Que é, tipo, super importante por causa da expansão dos Estados Unidos ali no Oriente Médio e também a Europa, né? Você pode falar ali com a Inglaterra, né? A Alemanha, para fazer essas alianças que vão dar ele apoio não só político, mas financeiro e militar para sua expansão. Então, é engraçado porque o zionismo, ele não funciona, ele é uma estrutura que ela não funciona simplesmente pela dialética, ela tem essa ação física nos governos. Então, esse autor, ele fala muito sobre essas redes de influência que eles têm com político, diplomatas, intelectuais, na indústria da mídia, nos noticiários, já para, tipo, orientar um ponto de vista muito único sobre o que acontece naquela região. Então eles desenvolvem narrativas sobre o sionismo, falando sobre essa ideia de democracia. Eles não falam que eles são o único país democrata, né? Realmente democrático do Oriente Médio. A única democracia do Oriente Médio, né? A única democracia do Oriente Médio, né? Que eles são justos, que eles respeitam os direitos humanos. Tudo isso faz parte desse lobby. Então, eles têm um apoio financeiro muito importante dos simpatizantes. E tem uma coisa super importante que é o quê? É American Israel Public Affairs Committee, que é mais conhecido como AIPAC. O AIPAC é uma organização judia, né, nos Estados Unidos, financia os dois partidos políticos mais relevantes dos Estados Unidos, os democratas e os republicanos. Eles injetam caminhões de dinheiro nas campanhas políticas dos democratas e dos republicanos. Existe uma falácia nos Estados Unidos, né, que assim, você não consegue ser eleito nos Estados Unidos sem o apoio do AIPAC. A influência dos caras, a que nível chega essa influência? Então, eles mobilizam recursos financeiros da comunidade judaica, não só dos Estados Unidos, tá, do mundo inteiro, para fazer publicidade, para fazer operações militares, para poder comprar político, para poder comprar a mídia, usar a mídia, mudar a opinião pública sobre o que está acontecendo. E isso se reflete em que agora? Atualmente? Atualmente, a gente teve o Trump falando no mesmo dia que a liberdade voltou nos Estados Unidos. No mesmo dia que ele falou isso, ele fez uma publicação no Twitter proibindo manifestações em universidades de estudantes e professores, falando que
se você fizer alguma manifestação pró-Palestina, o seu empréstimo que o governo faz para pagar sua universidade vai ser cancelado. E se você for um estudante internacional, você irá ser deportado dos Estados Unidos. Ele tá falando isso, ele tá fazendo isso, e no mesmo dia falando que a liberdade de expressão voltou aos Estados Unidos, que a liberdade está de volta. Todas essas ações, elas são altamente influenciadas pelas comunidades sionistas e pelo IPEC, que é uma entidade sionista, para fazer o quê? Abafar os conflitos e a insurgência de protestos contra a guerra Iraque-Palestina. A influência desses caras, financeiramente, ela é gigantesca. Pra você ter uma ideia, no Reino Unido, ele influenciou tanto o governo britânico, em 48, eles influenciaram tanto para que eles abandonassem aquele espaço e dessem para. Isso não foi uma decisão por causa do antissemitismo só que estava acontecendo na Europa, mas foi para o quê? Ele literalmente controlar o que iria acontecer depois, após a Segunda Guerra Mundial, porque aquilo era o que eles precisavam, né? Naquela declaração de Balfour, que foi estabelecido o território, isso foi altamente influenciado por essas comunidades sionistas com apoio político, apoio financeiro. Então, nos Estados Unidos, eles se focaram nesse American Israel Public Affairs, né, no AIPAC lá, para poder controlar a política estadunidense nas relações judaicas e como que o mundo ia ver isso. Então, essa ideia de que existe uma unidade judaica internacional em apoio a Israel, ela é essa fabricação desses grupos, né? E a gente pode ver isso espalhado em vários outros aspectos, né, tanto sociais quanto políticos, aonde eles estão influenciando, né? Aqui mesmo no Brasil, a gente tem eu não sei se é uma ONG, se é uma instituição, que diabo que é a Stand With Us, é uma organização judaico-sionista, e a gente tem como principal porta-voz dessa associação um cara chamado André Leist, que era um militar, que foi durante um tempo aí um soldadinho das forças de defesa israelense, e eles promovem aqui uma propaganda sionista muito baixa. A gente teve no Oscar, por exemplo, enquanto estava rolando o Oscar, teve uma campanha do Ainda Estou Aqui em diversos jornais, que foi financiada por eles, aproveitando o hype do filme para falar dos reféns israelenses que estão com o Hamas. A gente tem uma porrada de figura aqui que apoia, né? A gente tem também o professor Rock, que é um pseudo-especialista em Oriente Médio, que curiosamente só fala de Israel e tá sempre defendendo Israel. Então, assim, eles são extremamente organizados a nível global em difundir propaganda de apoio ao que Israel faz, né? Exatamente. Então, é engraçado porque quando você analisa esse contexto do que acontece lá, por exemplo, né? Em 2004, a ONU já tinha banalizado, falou que era ilegal, né, a construção de muros, né, no território de Israel, separando as áreas que eram palestinas das áreas israelenses. Os palestinos, antes dessa guerra agora, eles não podiam andar livremente no território deles, no território que, teoricamente, seria considerado um território palestino. A gente não tá falando de Israel. A gente tá falando desse território, já após guerras e fragmentações de território, eles não podiam andar, eles precisavam de uma autorização para poder transitar dentro do território. A situação da guerra, né, igual o Chai falou no começo desse episódio, não começou agora. Isso é uma construção que tá beirando aí há 100 anos, no contexto atual de dominação desse território. E a ideia deles, ela é o extermínio do povo palestino. E assim, isso não é uma opinião minha sobre isso. Eles falam abertamente, que é dessas alas mais radicais, eles falam abertamente sobre esse extermínio desse povo, né? A divisão que tem, né, que a gente falou que tem uma divisão de correntes dentro do zionismo, por exemplo, o Netanyahu, o que eles fazem hoje é um extermínio aberto, né? Eles controlam a entrada de ajuda humanitária, eles controlam o fluxo hídrico das regiões de Gaza e da Cisjordânia, eles controlam a energia e eles sempre usam isso como armas de guerra. Isso, pelo direito internacional, são considerados crimes de guerra. Você punir uma população inteira porque você está numa guerra contra abre muitas aspas aqui, grupo terrorista. E é isso, né? Eles dominam a região e não é de hoje, não começa hoje, não começou no 7 de outubro. Né? A gente teve em 67 a Guerra dos 6 Dias,
que Israel expandiu ainda mais seu território, ocupou a Cisjordânia, ocupou a faixa de Gaza, ocupou Jerusalém. A gente tem em 69, é isso, né? Sempre há uma reação. Com esse movimento de colonização, os palestinos também se organizam para resistir. Para se defender, exatamente. O direito internacional garante a defesa, o direito de defesa. Quando a gente já viu a grande mídia falando disso, sempre vai falar do direito de defesa de Israel. O que eles não falam é que Israel nunca esteve e não está numa posição defensiva. Eles estão a todo momento em uma posição de ataque e de expansão. Desde 1920. Em 64, teve a fundação da Organização para a Libertação da Palestina, que era um grupo nacionalista que buscava essa autodeterminação do país, da população. Em 69, tem uma figura importante que a gente não falou, hoje, que é o Yasser Arafat. Assume a liderança da Organização para a Libertação da Palestina e fortalece o principal partido do país até então, que era o Fatah. Só que o Yasser Arafat, ele é aquele cara que deu os anéis para não perder os dedos. Ele ia pela pauta mínima, defendia a pauta mínima, sempre defendia a pauta mínima. E nesse movimento, quando você defende uma pauta mínima, porque você tenta evitar o extermínio, você vai perdendo espaço, você vai perdendo relevância. Tem que fazer concessões, né? Tem que fazer concessões. E isso leva a acontecer a primeira intifada, em 87, que foi uma revolta palestina contra a ocupação israelense. Então, assim, dentro da Palestina, a gente vê hoje que a Palestina ela é governada pelo Hamas, que é uma organização terrorista. Não, a Palestina é um país. Ela tem partidos políticos, tem organizações, e essas organizações dialogam entre si para tentar encontrar a melhor forma para fazer frente à ofensiva israelense. Então a gente vai ter o Fatah, a gente tem o Hamas, tem figuras políticas muito importantes dentro desse meio, como o próprio Yasser Arafat. A gente tem as brigadas Al-Qassam, que são elas o braço armado do Hamas, né? O Hamas, ele é o quê? Ele é entendido pelo norte global, que engloba Estados Unidos, Canadá, União Europeia, Israel, Japão e Austrália. Para esses países que eu citei, é lido como uma organização terrorista. Para o resto do mundo, não é. É um partido político. E esse partido político se aliou ao Al-Qassam, que são as brigadas, que essas sim levam a luta armada contra Israel. Então, a simplificação da questão, ela é muito conveniente para colocar qualquer movimento de reação como uma organização terrorista, como uma organização que quer o extermínio dos judeus. Quando não é verdade. E ela é planejada, como a gente estava falando. Ela é planejada, ela é pensada. Se a gente só falar dos conflitos aqui, só para listar eles em ordem, se eu esqueci algum, você me fala. Então, primeiro a gente tem ali o Nakba, né? O Nakba de 48. De 48, que é onde a gente já citou aqui, que são os 700 mil palestinos que foram deslocados forçosamente das terras, né? Isso acontece entre 1950 e 60, né? Foi criada a OLP, que é a Organização para a Libertação da Palestina, que ela foi fundada em 64, sob a liderança do Yasser Arafat, que a gente acabou de citar aqui. Em 67, a gente tem a Guerra de 6 Dias, que acontece na Cisjordânia, em Gaza, Jerusalém e algumas outras áreas ali do Oriente Médio, que o Fatah, por exemplo, né, que estava dentro da OLP, e a Frente Popular da Libertação Palestina, eles adotam as táticas de guerrilha para proteção deles, porque eles estão sobre ameaça e conflito direto com as ações armadas de Israel, que atacam, na grande parte, civis. Os militares, eles têm avanços militares, mas em grande parte, os conflitos de Israel sempre foi para matar civis. Tanto que lá em 67 já foi classificado como ações terroristas de Israel. Sempre foi, né? Nessa época aí de 70 é que o Kahane ganha força, porque ele era esse extremista que pregava o extermínio aberto. A gente fala que para Israel o Netanyahu ele não é visto como um extremista, ele é visto como um moderado. Não é bem assim. Ele é um extremista, só que ele não é um extremista que está o tempo todo falando a gente tem que matar eles de fome, eles são animais. Ele é um extremista, só que ele é esse extremista um pouco mais contido pela posição que ele ocupa. Ele tem que dialogar, de certa forma, com a sociedade. E a sociedade israelense, não em boa parte, é bem uma minoria, é contra, né, o que eles fazem. E também tem um lance que é Israel, com o fortalecimento do Fatah,
e da Organização pela Libertação Palestina, Israel é um dos países que apoiava o Hamas, financiava o Hamas. Para quê? Porque o Hamas era oposição, para tentar derrubar a organização, o partido que estava governando a Palestina. Então, assim, quando é conveniente, eles fazem aliança. Quando não é conveniente, todo mundo é terrorista, entendeu? Exatamente. Que é a tática estadunidense também da CIA, né? Principalmente no Oriente Médio, né? A história do Osama Bin Laden, que ele era um membro da CIA, né? No Oriente Médio. Ele foi treinado pela CIA. O Osama Bin Laden, pelos veículos de comunicação do Ocidente, ele era consagrado como o guerreiro da liberdade, os Mujahideen. Eles eram os guerreiros da paz. E, tá ligado? Nunca foram. Que é nesse contexto de Guerra Fria, onde os Estados Unidos está financiando essas guerrilhas que estão acontecendo no Oriente Médio para poder derrubar sistemas soviéticos ou de levantes soviéticos que estavam acontecendo ali dentro. O Israel usa da mesma tática para poder ter vantagem sobre o que acontece. Então, em 87 a 93, a gente tem a primeira intifada, que o Chai levantou aqui também, né? Que foi esse levante popular contra essa ocupação que ainda acontece, mas que tá acontecendo pelos israelenses. Então, rolou greve, boicote, protesto, e aí teve os confrontos armados também. E ainda nesse momento, Miojo, existia um certo diálogo. Um diálogo de subserviência, vamos dizer assim, por parte dos palestinos. E em 93 acontece os acordos de Oslo, né? Promovido pela Noruega, onde o Arafat e o Yitzhak Rabin, eles assinaram um acordo para a criação da Autoridade Palestina. Hoje, a Autoridade Palestina é quem, em teoria, governa Gaza, embora parte deles não estejam mais em Gaza. Houve esse acordo para a criação de uma Autoridade Palestina para governar a Gaza. Então, assim, tinha ali um mínimo diálogo. Não era bem um diálogo, que é exatamente esse lance. A gente abre mão do nosso desejo pela solução da criação de dois estados, um estado palestino e um estado israelense, que convivem em harmonia. A gente abre mão disso se vocês só pararem de matar a gente. E não aconteceu. E nunca acontece, Aí a gente tem a segunda intifada, que é de 2000 a 2005, né? Então a segunda intifada, ela começa em 2000, né? Porque teve as negociações com o Camp David lá, né? Que ele vai até pra esplanadas, mesquitas, tem um monte de coisa relacionada que deu errado tem um monte de controvérsia nessa história. E essa fase foi marcada por violência mesmo. Aí é diferente da primeira intifada. Então teve ataque suicida, teve operação militar israelense, teve a repressão mais intensa, a construção dos muros, que a gente já citou aqui, com a separação da Cisjordânia. Então você fragmenta o território palestino. E assim, cada movimento desse aqui, eles vão perdendo mais e mais território. Então, um dos objetivos dessa separação do muro e dessa expansão militar é para dificultar uma resistência unificada dentro da Palestina, para que eles tenham um controle mais forte sobre isso. Hoje, nos tempos atuais, né, que é muito caracterizado pela essa divisão ali da Cisjordânia, que ela é controlada pelo Fatah, né? E Gaza é controlada pelo Hamas. Então, o Fatah, ele tenta ainda buscar uma solução diplomática. Ele tá ainda nesse resquício do Yasser Arafat, né? Nessa ideia de, tipo, de concessões. Tipo, ó, porra, tá ligado? Vamos ter uma conversa, vamos sentar para conversar sobre isso. O Hamas já não. O Hamas, ele tem essa ideia de resistência. O que esses países aí, o Japão, Estados Unidos, Israel, Inglaterra, estão chamando de terrorismo, é resistência armada, gente. Isso é resistência, isso é um povo que não quer abandonar a sua terra, não quer ceder sua terra por um século. Exato. O que acontece é que também em 2006 o Hamas ele venceu as eleições parlamentares da Palestina, ele passa a governar a Palestina. A faixa de Gaza, perdão. Não, foi na Palestina. Ele vence as eleições na Palestina. A reação de Israel a isso, ela passa a ser muito mais violenta. Então, de 2006 até hoje, a gente começa a ver a intensificação da ocupação colonial, do roubo de terras e do extermínio. E isso tudo vai desembocar no dia 7 de outubro de 2023, que globalmente é difundido como o maior massacre
de judeus desde a Segunda Guerra. Então, o que acontece no dia 7 de outubro de 2023? Existe um levante anticolonial. Foi globalmente difundido como uma ação terrorista que matou mais judeus desde a Segunda Guerra Mundial. Isso é uma mentira. É uma produção midiática, claramente. É uma produção midiática. Existe em Israel um dos maiores jornais, é o Haaretz. O Haaretz publicou uma matéria, assim, não só o Haaretz, como o ministro da Defesa, Yoav Gallant, que foi condenado junto com Netanyahu, ele foi condenado pelo Tribunal de Justiça Internacional pelos crimes de guerra cometidos em Gaza. E eles já revelaram isso, que Israel adotou o que é chamado de Protocolo Aníbal. O que é o Protocolo Aníbal? O Protocolo Aníbal, ele determina que quando um soldado israelense for capturado inimigos, os outros soldados devem matar ele, entendeu? Para que não exista reféns. Então, durante o 7 de outubro, muito foi falado sobre... Muitas mentiras foram divulgadas, né? Como, por exemplo, 40 bebês foram decapitados. A gente nunca viu a foto desses 40 bebês. A gente não viu a foto de um bebê decapitado. Mas sempre informações divulgadas pelas forças de defesa israelense. A gente também viu que 1.200 pessoas foram assassinadas, um pessoal que estava numa rave, e tudo foi colocado na conta do Hamas. Quando que, na verdade, meses depois, o Haaretz fez uma investigação revelando que o protocolo Aníbal ele foi acionado e Israel fuzilou essas pessoas. Pelo menos umas 200 pessoas ali, para mais, dentro desse protocolo Aníbal, que não houvesse reféns. Esse massacre ele é todo construído. Obviamente, quando existe esse levante anticolonial, liderado pelo Hamas, que derruba os muros, vem com parapente, pega reféns, morreram pessoas. Isso aconteceu. A gente não nega isso. Mas parte dessas mortes também estão na conta de Israel. E isso quem disse foi o próprio ministro da Defesa, o Gallant, e ele afirmou que eles colocaram a prática Aníbal em prática. E eles fazem isso até hoje. Se um cara for pego como refém, é melhor matar esse cara para que não exista a troca de reféns. Para que o Hamas não tenha nenhuma moeda de troca, entendeu? Levantando aqui sobre esse professor que eu falei, né, o Ilan Pappé, ele deixa muito claro isso, né, que todas as ações que foram deliberadas por Israel foi com a ideia de uma hegemoidade étnica, homogeneidade étnica do território. Matar as pessoas e não ter reféns é uma forma de você fazer essa limpeza. Nos ataques, né, depois de 2023, você pode ver que é hospital, é universidade, é área residencial. A ideia não é você simplesmente tomar o território. A ideia é que você elimine o que é conhecido como palestino daquela região, para que você destrua todos os resquícios de sua existência e você se estabeleça naquele território como se você sempre estivesse ali. Essa que é a ideia. O plano final dessa expansão é esse. Não é simplesmente território, não é terra. É a eliminação do povo. É a limpeza desse povo, é a destruição da memória, é a destruição da descendência genética deles, é da história, da cultura. Esse que é o objetivo de Israel com o zionismo dentro daquele território. E não ache que isso vai acabar com a Palestina, porque se a gente der 3 anos aqui e esse conflito acabar, porque eles acabaram com os palestinos, isso é só o plano 1, é o plano A. A expansão israelense no território, nas suas mediações, ela é muito clara. A ideia de Israel não é simplesmente o controle da Palestina, gente. O plano de Israel é um plano expansionista, territorial e militar em todo o Oriente Médio. Eles querem ser a única potência da região. Exato. Antes da gente entrar num ponto interessante, meu, que eu acho que é a geopolítica, que é exatamente essa questão que você está falando da expansão, aconteceram, além do massacre indiscriminado de palestinos, esse massacre, ele acontece também com o uso de inteligência artificial. A Israel tem uma ferramenta chamada Lavender, que ela faz o quê? Ela utilizou dados fornecidos pela Meta, né, a empresa do Zuckerberg, que é dona do Facebook, do Instagram, do WhatsApp. Ela pegou esses dados para ver quem era que defendia o Hamas, quem era simpatizante ao Hamas, e essa ferramenta de inteligência artificial, a partir dessa informação de quem eram os simpatizantes do Hamas, promovia os bombardeios na região. Então, por que a gente teve um número absurdo de vítimas, né? Se Israel estava se defendendo, o que é uma mentira
flagrante mentira, você estava se defendendo, como é que tantos civis morreram? Por quê? Porque essa ferramenta identificava que um simpatizante do Hamas tinha acabado de entrar no seu prédio. E aí, do momento em que ela pega essa informação até o disparo do míssil, esse cara já saiu do prédio. Então, um prédio inteiro com dezenas de famílias era explodido dessa forma, por conta de uma ferramenta de inteligência artificial que automatizou o genocídio. E isso é exatamente a mesma coisa que Hitler fez quando eles criaram uma indústria para automatizar o extermínio dos judeus. É a mesma coisa, só que com uma ferramenta moderna. Naquela época foi uma indústria de colocar as pessoas em campo de concentração, matar elas em chuveiro a gás, e depois fazer coisas hediondas com seus corpos. Aqui também está acontecendo. Israel rouba órgãos de prisioneiros. Israel retém corpos de prisioneiros por décadas. Assim, todo tipo de desumanidade que os nazistas cometeram, Israel faz desde os 10. É algo absurdo. Desde do 7 de outubro até hoje, o que existe de evidência fotográfica, visual, de vídeo, de narrativa, é muito grande para que alguém diga, não, Israel está só se defendendo. Não tem como sustentar esse argumento, a menos que você seja um canalha que está comprando a propaganda sionista. E vai você aí, cristão com a bandeira de Israel, pra você vai ver o que vai acontecer. Eles estão cagando pra você também, porque, se ninguém sabe, eles também perseguem os cristãos dentro de Israel, tá? Os cristãos são perseguidos em Israel. Estão lá cuspindo na cara. Eles cospem na cara, eles esculacham. Assim, é um movimento, que nem já falou, é uma ideologia colonial racista. O mundo de hoje, ele não deveria ter mais espaço pra isso. Mas tem, né? E muito. Pra caralho ainda. As pessoas, elas se iludem com a propaganda. Quando você vai ver de uma forma mais profunda como que funcionam as coisas, você começa a ver que, peraí, tem alguma coisa errada aqui. Isso aqui não faz sentido, o que tá acontecendo. E é exatamente isso. Mas peraí, então Israel só quer tomar a terra palestina para criar a grande Israel, para ter uma terra para que judeus possam retornar e viver em paz? É só isso, miojo? Claro que não. A gente falou lá atrás de um cara chamado David Ben-Gurion. Quem que é esse cara? Esse cara, ele foi um primeiro chefe do governo de Israel. Mas existe eu não sei da história desse cara, mas existe o que é chamado hoje de Canal Ben-Gurion. É o quê? A região da Palestina, ela é rica em recursos naturais. Gaza é rica em gás. O mar ali de Gaza, ele tem muitas reservas de gás natural. A Cisjordânia é rica também em minério. Eu acho que isso já meio que resume o porquê tomar essa região. E aí a gente tem que puxar um capítulo anterior dessa guerra, miojo, que eu acho que é a guerra da Ucrânia com a Rússia, que não é uma guerra da Ucrânia com a Rússia, é uma guerra da OTAN e dos Estados Unidos contra a Rússia, utilizando a Ucrânia como território. É o que a gente chama de guerra de proxy, em termos geopolíticos. E dentro desse conflito, a gente teve algo que não é falado, não é mencionado em lugar nenhum, que foi o maior atentado terrorista industrial da história da humanidade. E foi o atentado dos Estados Unidos nos gasodutos da Rússia. Exato, o Nord Stream 2, que era um gasoduto que tirava o gás da Rússia e passava para a Alemanha. Quando acontece esse atentado, é uma forma de sancionar a Rússia. É uma forma de isolar a Rússia dessa influência que eles têm na Europa, através de recursos naturais. Dessa relação. O gás da Rússia é o que faz com que a Europa se aqueça no inverno. Não queime carvão. Hoje, a Europa tá queimando carvão por causa dessa influência, né? Porque foram feitos embargos que explodiram esse gasoduto e a Europa, ela precisa se aquecer, ela precisa fazer as indústrias rodarem. Tudo acontece através da queima de carvão. É porque, às vezes, o pessoal morando no Brasil, eles não entende que no mundo não tem hidrelétricas. Isso não é algo assim comum no mundo. Energia, elas são produzidas por extração natural de gás, mas, como nos Estados Unidos, por que você acha que os Estados Unidos gostam de petróleo? Não é porque eles não gostam de carro, é porque as indústrias nos Estados Unidos, elas funcionam queimando petróleo. Por isso que os Estados Unidos poluem pra caralho o mundo. Exato. A gente teve essa explosão do Nord Stream. Ninguém até hoje sabe quem fez. A Alemanha, que é o principal interessado nisso, não sabe quem foi que explodiu. Ninguém sabe. Acontece que o Donald Trump, antes de assumir a presidência, ele deu uma declaração que foi: todo mundo sabe que quem explodiu, mas eu não posso falar para não nos comprometer. Ou seja, os Estados Unidos, sabe?
É claramente, é evidente que foi os Estados Unidos. Foi sabotagem. Que fez isso. E da onde vai vir esse gás, miojo? Então, os Estados Unidos, depois que eles explodiram o gasoduto, Estados Unidos começa a fazer exportação de gás natural, né, pra Europa. A 4 vezes o preço que eles pagavam pra Rússia. E eles começam a dar a mão pra quem? Ir atrás de quem? Do Maduro, né? Porque a Venezuela tem as maiores reservas de petróleo do mundo. Exatamente. Então, assim, Maduro é um ditador, mas a gente tem que conversar com ele porque não dá pra derrubar a Venezuela. Porque a Venezuela, ela tá militarmente armada. Ela é anti-imperialista. A gente pode fazer a crítica que for ao governo do Maduro, mas é um país anti-imperialista, fortemente a favor da América Latina. Por isso que é muito ruim quando o nosso governo ataca a Venezuela. A Venezuela é o único país da América Latina, não baixa a cabeça para os Estados Unidos. Isso com certeza. Então, quando a gente fala do canal Ben Gurion, a gente consegue entender o motivo econômico dessa expansão, o motivo econômico dessa invasão na faixa de Gaza. Porque a costa de Gaza foi, eu acho que em 99 eles descobriram, né, a quantidade de gás natural que tem ali, e então eles olharam para aquilo como um espaço de expansão econômico para Israel. O controle da faixa de Gaza, ela olha só, olha que interessante, no dia 18 de junho de 2023, o primeiro-ministro, né, o Benjamin Netanyahu, ele fala sobre os planos de avançar o desenvolvimento em conjunto com as autoridades palestinas e do Egito. 4 meses antes do ataque. Logo, 4 meses depois, estamos sendo atacados. E vale dizer que já existem concessões para as empresas da Europa e dos Estados Unidos explorarem a região. Já foi feito acordo, já foi vendido. Então, isso já é um projeto em andamento. É a mesma coisa que aconteceu no Iraque, né? Na Síria também. Na Síria, o governo dos Estados Unidos, em um primeiro momento, eles apoiam a resistência, principalmente da região de Rojava, fica no nordeste da Síria, que essa sim a gente pode considerar como a primeira e única democracia de fato do Oriente Médio. Quem não conhece, eu recomendo pesquisar sobre Rojava. Os Estados Unidos se aliam às guerrilheiras de Rojava, porque eram as mulheres que estavam à frente dessa luta contra o Estado Islâmico, e após a derrota do Estado Islâmico, os Estados Unidos retira as tropas e permite que a Turquia ataque a Síria, principalmente Rojava, porque existe também ali uma questão que vem ainda do Império Otomano. Na época do Império Otomano existia um país chamado Kurdistão, é um país que pegava parte da Turquia, da Síria, do Iraque e do Irã. Esse país ele foi desmontado, mas essa etnia dos curdos, ela ainda existe. Mas existe uma negação do governo turco, como em muitas coisas, mas eles negam a existência de um estado curdo ao sul da Turquia. Então, quando os Estados Unidos saem, eles atacam. E os Estados Unidos não saem totalmente. Eles saem do front e eles vão para proteger exatamente as reservas de petróleo, os pontos de extração de petróleo da Síria. Por que será? Por que será? Então, gente, quando a gente fala de conflitos, quando a gente tá falando desses interesses expansionistas de vários grupos no mundo, a gente quer deixar claro que existe uma justificativa sempre histórica que tentam se fazer sobre, principalmente esse conflito de Israel-Palestina, que justifique o porquê que tal coisa acontece. Mas quando a gente começa a tirar as camadas ideológicas, políticas, e a gente começa a olhar para a geopolítica da região, fica claro que os interesses, eles são sempre financeiros. Não é simplesmente a limpeza étnica de um grupo que mora lá. É também a limpeza étnica. É também. Mas o ponto crucial é o domínio dos recursos naturais que estão na região. E aí, como já citado nesse episódio, a mesma coisa acontece com a Rússia e a Ucrânia. Não é simplesmente, porque o cara queria, porque o comediante queria entrar pra OTAN. É os Estados Unidos provocando a Rússia através da Ucrânia, entra na OTAN, vamos entrar na OTAN, vem pra cá e tal, não sei o que lá. Por quê? Porque existe um controle do comércio russo de distribuição de energia pra Europa. É dinheiro. Os gasodutos também passam pela Ucrânia, tá, gente? O controle da Crimeia é estratégico pra dominação da região ali, pra ter influência na região. Você entendeu? Então, a gente quer deixar claro aqui, esse conflito Israel-Palestina, ele é um conflito baseado numa mitologia, porque se fosse assim, eu também podia falar que, meu Deus, ele falou que a terra prometida pra mim é os Estados Unidos, e aí? Eles vão ter que sair de lá? O meu Deus me disse, miojo, que a mansão do Edir Macedo é minha e que o templo de Salomão é meu. Aí o que eu vou fazer? Tenho que ir lá e foda-se, dá pra mim. Eu tenho que ir lá e, porra, é meu, né? O meu Deus disse. Aí eu vou fazer o meu Deus disse? Então, esse blá 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 é só pra encher linguiça. A grande questão aqui
aqui é que um grupo de extrema direita, dentro de Israel, antes mesmo da criação de Israel, que são os zionistas, eles têm uma ideia mitológica. Lembra quando a gente falou do fascismo no último episódio? Essa ideia de um passado, de uma terra. Olha só como as coisas se encaixam aqui. Não é? Olha que coincidência. Quem escutou o episódio anterior e começa a ligar os pontos aqui, fala assim, caralho, é a mesma coisa. É a mesma coisa. O Estado de Israel é um Estado-nação fascista, que está cometendo uma limpeza étnica na região da Palestina e com os palestinos. E respondendo a pergunta que é feita aí, Israel não tem o direito de existir? Não tem o direito de existir. Não tem o direito de existir. Não tem o direito de existir. A gente não tem a Cristolândia, a gente não tem a Budolândia, nem a Maomelândia. Por que a Alemanha, que foi quem cometeu o crime com os judeus, não cedeu metade do seu território para os judeus? Por que pegaram a terra dos outros? E outro ponto super importante, tá? Não se iluda com os zionistas achando que Israel era a terra que eles queriam, porque eles cogitaram vários lugares do mundo, até mesmo a Argentina. Até mesmo a Argentina. Não ache, eles estão lá por causa da Bíblia, porque eles são descendentes de Abraão. Não. Os zionistas, eles realmente pensaram em vários lugares do mundo, inclusive a Argentina. E eles iam fazer exatamente a mesma coisa. Compra terra, vai a população, junta dinheiro, compra terra, vai mais gente, compra terra, que é o que eles fazem na Palestina. E esse era o projeto expansionista deles. Não importa aonde fosse no mundo. Por isso que a propriedade privada da terra é um crime, não é mesmo, Miojo? Exatamente. Propriedade privada é o maior problema da sociedade, porque a terra, ela é comum. Ela é de todos. Você não pode... A propriedade privada, que é o cerne da relação aqui, é o domínio de territórios. Militarmente, etnicamente, politicamente, moralmente, historicamente. Exatamente. E esse discurso sionista, ele só serve para criar no imaginário dos israelenses e de israelenses, não necessariamente israelenses, mas de judeus sionistas em toda a parte do mundo, de que eles são os escolhidos, de que eles têm direito, de que eles são uma espécie de, olha só, raça superior, porque eles têm o direito, Deus deles prometeu. Onde a gente já viu isso, né? Novamente a gente volta a um paralelo ao nazismo, que na essência o zionismo nada mais é do que um movimento fascista, só que dentro da comunidade judaica, e não tá livre disso, por mais que tenha sido vítima, e é vítima duas vezes, é vítima dos nazistas, dos antissemitas e é vítima dos sionistas. Gente, e com essas expressões e pensamentos, vamos terminando o nosso episódio. Reflita. A minha ideia aqui é que vocês reflitam. Será que as coisas acontecem por causa de A, por causa de B, por causa de C? Ou será que tem algo a mais nesse conflito? Entendeu? A ideia desse podcast aqui é para trazer essa reflexão. Exato. E lembre-se sempre que a radicalidade é você ir na raiz do problema, nunca na superficialidade, porque se a gente analisar superficialmente as questões, a gente vai navegar em propaganda e não vai encontrar solução. E vai cair em discurso fácil, vai nos ludibriar, não é mesmo, Miojo? Exatamente, esse discurso mastigado que vem pra gente. Exato. Vamos fazer uma breve indicação de literatura para o pessoal que quer se aprofundar mais nessa questão, não só de Israel-Palestina, mas também de assuntos relacionados. Claro. Você mencionou um livro aí muito interessante. Qual que é o nome dele? Quem que é o autor? Vou citar 2 livros do mesmo autor, que eu acho que são de extrema importância para entender esse contexto aqui, que é do Ilan Pappé, a limpeza étnica da Palestina, né, The Ethnic Cleansing da Palestine, que tá falando desse movimento entre 47 e 49, que a gente citou aqui. E o segundo, que eu acho que ele é mais contemporâneo, pra gente poder compreender as influências do zionismo na política e nas políticas internacionais relacionadas aos judeus, é Lobby dos Zionistas nos Dois Lados do Atlântico. É um livro super importante para você entender as influências políticas que a Israel tem através de várias organizações espalhadas pelo mundo. Eu vou trazer também 2 indicações, já que você fez uma dobradinha, eu vou fazer também. A primeira é Contra o Zionismo, retrato de uma doutrina colonial e racista, do jornalista aqui já citado, Breno Altman. É um livro curtinho, são menos de 100 páginas, mas muito importante, muito esclarecedor. E o segundo livro, Miojo, é um livro que eu já citei aqui, já mencionei ele antes, e que é um livro fenomenal. A Linguagem do Império, Léxico da Ideologia Estadunidense, do filósofo italiano e marxista
Domênico Lossurdo. Ele aborda muito dessas questões relacionadas à Palestina, sobre como que após o 11 de setembro os Estados Unidos reorganiza a sua comunicação para atacar terroristas e determinar quem é terrorista, quem não é. É um livro, assim, completo, que dá uma esclarecida. Ele vai abordar praticamente todos os pontos que a gente trouxe nesse episódio, vai se aprofundar nas figuras que a gente citou aqui, e é recomendado demais a leitura. Mas aqui tem conteúdo. Que tem conteúdo, vai lá ler, leia, se informe, bata as informações com outros historiadores também e produtores de conteúdo pra isso. Porque, ó, eu vou deixar uma coisa bem clara, a mídia, ela tem um ponto de vista, que ele pode estar sendo alienado por essas organizações, por exemplo, zionistas, que influenciam sobre isso. Então, você ler sobre um autor, no caso, né, por exemplo, o exemplo que eu dei, que é do Ilan Pappé, que ele é judeu, ele é um acadêmico, ele é marxista. Então, isso dá uma outra versão do que tá acontecendo, entendeu? Você tem um produto mais refinado. É uma leitura, às vezes, mais extensa, mas elas são importantes para você compreender a realidade em nossa volta, beleza? E com isso, vamos nos despedindo. Eu quero agradecer todos que chegaram até aqui novamente, deixando para vocês aí para seguir nossas redes sociais, tanto no TikTok quanto no Instagram, que a gente vai começar a produzir conteúdo lá em breve, ou se já deve estar rolando no momento que você está escutando esse episódio. E também o nosso Apoia-se, né? Apoia-se/Varíola Virulenta, vai lá, vai conhecer um pouco das nossas iniciativas. Se você puder e quiser contribuir para a manutenção deste podcast, sinta-se à vontade. Agradecemos de coração o seu apoio. Só agradecemos, gente, só agradece. Se você compartilhar também, quiser mandar o podcast, o episódio para um amigo, para uma amiga, para um familiar, achar interessante, achar que as pessoas têm que se informar um pouco mais, e se esse debate aqui tá trazendo informações relevantes e enriquecendo o debate público, a gente também agradece. Se você também deixar sugestões de episódios, de temas pra gente abordar, se você também quiser mandar a sua dúvida, a sua questão, a sua pergunta, toda a interação que você fizer conosco é só um agradecimento imenso que a gente pode deixar pra você, por enquanto. É isso então. Então assim nos despedimos e até o próximo episódio. Vejo vocês lá. Até mais. Tchau, tchau. Um abraço, amigos, e até o próximo episódio da Varíola Virulenta. Tchau! Get this beat untagged for free at freebeats.io.